Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Já sabes, né? Curte, compartilha, comenta. Tem muita gente que assiste o Pod Imóveis e não segue a gente aqui, tá? Então, já faz a tua parte para eu continuar trazendo esses grandes nomes que transformam o mercado imobiliário aqui de Brusque, tá? Gente, antes de mais nada, os nossos 3 patrocinadores que estão com a gente desde o início dessa temporada, a Roso Empreendimentos, a HB Administradora de Condomínios e a W Urbanizadora. Nossos parceiros, e bora lá para esse episódio que, para mim, é especial demais, não só para mim, mas para todo mundo do mercado imobiliário. Hoje esse episódio é quase que um tributo para o mercado imobiliário de Brusque. Sabe, tô toda arrepiada aqui falando, gente. Porque talvez você comprou o teu imóvel com outro corretor, com outras situações, mas o cara que está sentado aqui com a gente hoje, muitas vezes ele participou da tua negociação, lá de cantinho, não aparecendo, mas te auxiliando e fazendo com que hoje você esteja no teu imóvel. E eu, como corretora, o Pod Imóveis ou a Jéssica Corretora, só aconteceu porque essa pessoa estava no mercado imobiliário e também produziu, vamos assim se dizer, o meu mentor. Então, para inspirar ainda mais esse episódio, cara, eu tô com as 2 pessoas aqui na minha frente. Gente, Sérgio Germano, gestor da Júlio Imóveis, e Igor, o seu corretor e o meu mentor. Ó, rimou. Meninos, muito obrigada por estarem aqui, por terem topado esse convite. Para mim é uma honra ter vocês aqui. O seu Sérgio, que é uma lenda viva do mercado imobiliário, né, que produziu aí o Igor, grandes nomes, o William, uma galera. E o Igor também, que me botou no mercado imobiliário, me criou aí, né? Então, tudo só aconteceu porque o seu Sérgio entrou no mercado imobiliário. Então, para todo mundo que assiste esse episódio, com certeza vai ser realmente uma forma de agradecer o senhor por todos esses anos aí no mercado imobiliário, viu, seu Sérgio? Muito obrigada por estar aí também. Valeu. Imagina. Igor, muito obrigada também, tá? Por ter topado. Às vezes eu tenho essas ideias em cima da hora e só tive uma ideia e tu topa e tá aí comigo hoje para falar também muito sobre esse grande nome do mercado imobiliário e aí muita polêmica também da nossa VAT. Muito obrigado mais uma vez estar aqui, de grande prazer, Jéssica. A gente fala que a gente tem que, de certa forma, potencializar e melhorar cada vez mais o nosso mercado. E a gente precisa de pessoas com tempo, com história, que nem o Sérgio tem. Uma pessoa aí que tá há 24 anos, depois eu vou falar melhor, né? Só na Júlio. A gente já tá batendo aí também uma casa de 14 anos de mercado imobiliário. E aquilo, a gente nunca se sente, como é que diz, pronto. A gente tem aquela sede de sempre querer aprender mais, evoluir. Eu falo, não é por ser melhor que ninguém, mas ser melhor que si próprio. Então, é muito bacana o mercado imobiliário, ele forneceu momentos que eu nem imaginava ter na vida, conhecer pessoas que eu nem imaginava ter, amigos. Enfim, o mercado imobiliário mudou a minha vida. Acredito que mudou a sua também. Meu Deus. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de realidade, que eu acho que falta muito no mercado imobiliário, é falar a real life, né? A gente às vezes gosta de gourmetizar muito nome americano, broker, especialista não sei do que, já vão... O cara é corretor de imóveis. É isso aí. A pessoa é corretora de imóveis. Então, assim, a gente tem que bater e falar, não, eu sou corretor com orgulho e acreditar não levar para os Estados Unidos, que broker, querer gourmetizar. A essência mesmo, né? A essência mesmo de ser corretor de imóveis. Sensacional. E falando, inclusive, de essência, né? A raiz do mercado imobiliário. Seu Sérgio, conta aí pra gente, pra mim, como que foi esse teu início no mercado imobiliário? Quanto tempo que tu tá de carreira? Porque a gente nunca conversou também, eu e a gente aqui juntos, sobre esse início seu também no mercado imobiliário. Só vou pedir pro senhor, antes de começar a falar, puxar o microfone pra pertinho, senão vai ficar muito... Arrasou. Perfeito. Primeiro seu, né? Fica muito seu, né? Seu. É que é difícil. Deixa Sérgio, né? Sérgio, tá bom. Fechou. Bom, antes de trabalhar no ramo imobiliário, eu trabalhava na área de seguros. Anterior, né? E nisso eu conheci o Júlio, a Elisete,
São os nossos parceiros de longa data. Já trabalhamos em outras atividades juntos. E o Júlio daí nos convidou para trabalhar no ramo imobiliário. E daí eu falei para ele, Júlio, eu não entendo nada de venda de imóveis, mas eu vou pegar o leão lá fora e colocar no teu colo, e você faz o resto. E é assim que o corretor tem que fazer, né? Justo. Buscar o leão lá fora, trazer, colocar no colo de alguém que saiba finalizar o processo, né? E tem acontecido. Então, eu sou muito grato ao Júlio, à Elisete, da Júlio Imóveis, é uma empresa que tem 28 anos, muito sólida na cidade, e me deu toda a oportunidade e potencial para realizar e construir essa atividade. Realmente tem sido muito bom esse tempo. Desde o início, você está com eles? Desde o início. Então, lá atrás, né, eu sou formado em administração de empresas, trabalhei no Exército Brasileiro, fui oficial, e a minha formação como comandante de tropa, eu pensei, vou montar um pelotão de corretores. Então, eu trabalho com um pelotão. Nós temos um pelotãozinho na Júlio Imóveis, e esse pelotão vai muito bem, está sempre bem pronto, operacional para qualquer negócio. Estamos no cara a cara aí com os nossos clientes, e todo dia estamos aí preparados para atender o mercado imobiliário de Brusque. E como é que foi esse início, assim? Porque a Júlio foi uma das primeiras imobiliárias na cidade, né? A primeira no sentido de formação de equipes, né? Quando nós começamos, tinha em torno de 10 imobiliárias tradicionais que existem até hoje, né? E o Júlio veio, nós trabalhávamos em outra empresa também, que trabalhava muito com formação de equipes. E a ideia do Júlio era montar uma equipe. Ele perguntou, Sérgio, quer continuar sendo um corretor? Eu estava indo muito bem, tinha bons resultados. Mas ele disse, eu tenho uma oportunidade aí para você gerenciar uma equipe, ou senão eu vou ter que trazer um gerente. Eu pensei, é uma oportunidade, vamos tentar. E está aí até hoje. Até hoje. E estamos jubilando, né, 25 anos ano que vem, né? Então, tem sido, para mim, uma experiência muito boa. Os resultados foram incríveis nesse período, as experiências, as parcerias, as amizades. É muito bom hoje percorrer a Brusque e ver carinhas conhecidas e encontrar sorrisos em todos os lugares. Não, e é incrível, então, como não tinha equipe antes, basicamente todo mundo que passou pela Júlio Imóveis foi criado pelo seu Sérgio. O que acontece? Nós criamos essa estrutura, e a partir dali vieram os empreendedores, porque Brusque é uma cidade muito empreendedora, né? Existe no sangue do brusquense querer ter o seu próprio negócio. E a Júlio Imóveis nunca barrou, dificultou que alguém expandisse, né? Entendemos que são parceiros. E nisso, grandes corretores com grande potencial, eles viram essa capacidade de fazer. Perceberam que o processo não era tão difícil, poderia ser replicado. E levaram um modelo Júlio Imóveis, a gente vê que muitos aplicam o modelo que funciona, de formação de equipes, e estão tendo sucesso. Tem várias imobiliárias hoje que saíram da Júlio Imóveis, e a gente admira o resultado deles e pensa que bom que a gente teve alguma participação na vida deles. Não só na deles, mas imagina dos clientes, literalmente multiplicando todas as ações de vocês, né? A partir dali vieram, vamos imaginar, uns 200 corretores ali pela Júlio, mas dos 1.100 que existem nas cidades, vieram através das novas plataformas das novas imobiliárias que vieram e hoje são sucesso na cidade. Hoje, qualquer construtora encontra um ambiente muito propício para se trabalhar, porque tem uma força de venda incrível. Eu não sei, acho que são poucas cidades que têm uma força de venda como tem Brusque, corretores preparados para pegar um produto e fazer acontecer. Isso é verdade, tá? Igor, tu lembra do teu começo na corretagem, o quanto o Sérgio foi fundamental aí pro teu desenvolvimento? Tu lembra de algum momento que, tipo assim, ele foi cirúrgico para ti naquele momento, no começo da tua trajetória? Eu entrei na Júlio, na minha primeira passagem, em 2012, e o Sérgio é uma pessoa muito especial. Ele tem, eu acredito que é um dom. Algumas pessoas têm treinamento e outras têm o dom. Eu acredito que o Sérgio ele tem o dom de lidar com pessoas, porque ele sempre foi uma pessoa muito serena.
Ele nunca foi aquela pessoa, vamos se de muito combate, de muita agressividade, vamos para cima. Tá? Ele sempre foi de analisar, ser uma pessoa mais analítica. Analisar a situação, tá, Igor, mas você já pensou dessa forma? Vamos esperar um pouquinho, sabe? Então, ele sempre analisou com a forma mais fria a negociação. Porque é uma coisa que eu sempre aprendi com ele, com o Júlio, que uma proposta, uma negociação, tu tem que saber jogar as cartas. E muitas vezes, se você já dá o trunfo de primeira, você perde a negociação. Então, o Júlio sempre falou, quando você recebe uma proposta, você tem que saber jogar essa carta. Não pode jogar na mesa aberta. Tem que saber jogar ela no momento certo. Então, o Sérgio sempre nos... queria um pastor mesmo, né? É coisa bíblica, né? Cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas, não sendo aquele gerente que às vezes a gente observa por aí que tendencia ou dá uma atenção especial só para aquele que vende. É muito fácil, né? Você dar atenção para quem tá brilhando, para quem tá vendendo. E aquela pessoa que tá passando uma dificuldade, aquela pessoa que não tá vendendo, essa pessoa que precisa maior do cuidado. Eu até me arrepio porque foi que aconteceu isso, principalmente na minha volta para Júlio. Eu precisava de uma atenção especial novamente pra gente ter o brilho. Então, o que estava apagado, né? Exato. Então, o Sérgio e o Júlio em conjunto sempre cuidaram muito disso. Que legal. Quando a pessoa não tá bem. E aquele corretor que não tá vendendo 3 meses? E aquele corretor que acabou de perder uma venda que... E pode ser que era a venda que ele ia ter só do mês. Putz. Não é o corretor que tem uma esteira de atendimento, que nem hoje eu e você trabalha, com muito lead, com muito network, muito relacionamento. Tem corretor que às vezes é aquele cliente do mês. Pô, e às vezes ele perdeu aquele cliente. Pô, será quando ele vai ter um cliente de novo? E aí acredito que entra muito a figura do gestor, de vem cá, pode ser, e falar, eu acredito que você errou aqui. Vamos corrigir o erro. Ou vamos para uma próxima. Então, eu acredito que é isso. É o cuidado quando as pessoas estão embaixo. Só que é a cultura do Sérgio e da Júlio. Quando as pessoas estão em baixa e merecem um carinho especial. Que é quando, às vezes, ele só precisa daquela palavra de conforto do gestor e assim, calma, tá tudo certo. Eu sei que tu tava contando e vamos pra próxima, vai dar tudo certo. E não, às vezes, e aí, precisa vender, vamos vender. Só cobrando meta e quando tu precisa daquele abraço, tu não tem da proximidade, né? Verdade. E no nosso caso, nós temos ali o Júlio e a Elisete, eles são pessoas que não são muito de estar nos holofotes, né? Mas eles são caráter incrível, trabalhadores. Inclusive, quero gravar um episódio com eles. Muito empenhados. E então o que acontece? É o pilar, né? Honestidade, segurança, fazer um bom negócio. Então o Júlio, ele é uma pessoa que ele fica até um pouco centralizador na questão dos controles do bom negócio, de ter a certeza de que contrato a contrato ele esteja analisando para que o comprador faça o vendedor faça um melhor negócio, né? Então, esse ponto nos deu sempre muita segurança. Nós que estamos aí no dia a dia, correndo, na parte mais comercial, de ter alguém lá em retaguarda. O Júlio, para nós, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Ele não sendo um advogado juiz, mas ele parece ser. Sério mesmo? Ele sabe se portar em cada situação. Então, ele nos dá a segurança que o processo venha a ser bem feito, que venha da segurança, né? Que tenha segurança jurídica e que todas as partes saiam bem no final, né? Um negócio justo para todo mundo, E com isso, o que né? nós precisamos? Temos uma boa estrutura e faz com que a gente possa se divertir. Então, a gente fala para a turma, nós temos que nos divertir na caminhada, porque nós ficamos 10 horas por dia juntos, vivemos mais entre colegas do que com os familiares e esposa. Verdade. Então, que tem que ser um clima muito bom, um ambiente de trabalho muito bom. Então, a empresa nos dá isso. A seriedade do Júlio e Elisete nos dá toda a retaguarda de um pai e mãe, e nós, a filharada, estamos ali trabalhando e fazendo acontecer. E nesse ambiente, a gente tem procurado fazer com que o nosso corretor, eu digo que ele tem que ser bem-sucedido, sim. Ele tem que ser vencedor, mas a gente procura algo que ele venha a ser mais que vencedor. Porque o vencedor, é muito fácil você ser vencedor, você entrar nesse ramo, você aplicar as técnicas, ter um bom foco e ter resultados. Mas nós procuramos trabalhar para que essa pessoinha, esse coração, ele
venha além do topo. É você ser mais que vencedor, é estar além do topo. Depois de você ter feito tudo aqui, ser aprovado pela sociedade, pelos parceiros, é você um dia chegar diante de Deus e Deus diz assim, então, está aprovado, né? Então, o nosso trabalho tem sido para vamos além do topo, né? Porque chegar no topo é fácil, muitos chegam lá, mas nós queremos chegar além do topo. Então, e na minha visão, o topo é, por exemplo, você pode ser um ótimo vendedor e vender horrores no mês, mas o topo disso é tu deitar a cabeça no travesseiro e saber que, cara, eu entreguei o resultado para o meu investidor ganhou dinheiro, poxa, realizei o sonho de uma família de forma justa, Sim. sabe? De uma forma que tu não passou a perna em ninguém, que tu fez o melhor negócio para todo mundo. Para mim, Jéssica, hoje esse é o topo, sabe? Não ter do que se envergonhar. Exato. De você andar na rua de cabeça erguida, você não ter ninguém que possa apontar o dedo para você. Isso é importante. Isso é importante. E falando, inclusive, disso, o Igor também já foi gestor. Hoje, o que vocês avaliam, por exemplo? Chegou uma Jéssica no Instagram, chamou o Igor. Oi, Igor, quero começar na corretagem e tal. O Igor me chamou para um café. Vem tomar um café comigo, vamos conversar um pouco. O que vocês analisam nessa pessoa, tipo assim, a ética, o conhecimento, os princípios dessa pessoa? Porque assim como vocês têm uma equipe bem amarrada, bem família na Júlio, vocês não vão abrir para qualquer pessoa. Então vocês têm esse feeling de tipo, pô, essa pessoa ela tem os princípios, mas ela precisa aprender a corretagem, mas tá tudo certo. Porque princípio, eu prefiro caráter do que já conhecimento. Vocês avaliam isso também quando o pessoal chega com esse brilho no olho de querer ser corretor e tal? E aqui eu tô sentindo que às vezes é só para venda. Não, esse aqui é uma pessoa de caráter, vai se dar bem. Vocês sentem isso com essa com o novo corretor ou quem quer entrar na corretagem tendo esse papel como gestor? Então é fundamental você saber quem você coloca para dentro, né? Porque você tem que fazer uma análise do CPF para ver que caminho essa pessoa seguiu na vida, né? Por onde ela passou. Porque pode ser até um fugitivo da justiça. E acontece, Jéssica. Então tenha cuidado de quem você vai colocar para dentro do grupo, porque para depois tirar fica complicado, traumático, né? Mas... Então verifica e depois a pessoa precisa andar dentro dos princípios da empresa, a visão da empresa, né? Normalmente se pensa em estrelas. Eu acho que estrelas, uma estrela não faz, né? A seleção, né? Então precisa ter pessoas que tenham um bom caráter, pessoas que têm bons princípios, porque princípio é imutável, não? Você tem que aplicar, são princípios, né? Tem mandamentos, podem ser mudados no caminho, mas princípios são imutáveis. Então, a pessoa, se ela não segue os princípios da empresa, é melhor conversar. Olha, aqui você pode ser muito bem em outro lugar, mas não ser bom aqui. Então, nós não estamos preocupados em ter estrelas, mas ter boas pessoas que façam um bom trabalho e que entreguem um bom resultado. Que o processo não seja doloroso no final, né? Que seja um bom processo. E muitos não se preocupam com essa questão. Mas é fundamental você fazer um bom negócio, porque às vezes é o negócio da vida da pessoa. Pois é. É a economia da vida. Coloca nas nossas mãos. E nós temos que ser como consultores, aquele que entende o processo, a pessoa, e venha fazer o melhor negócio para aquela pessoa. Cada caso é um caso. E tu, Igor, quando alguém chega para conversar contigo, como foi o meu caso, por exemplo, o que tu avalia quando... Hoje, realmente, eu não faço mais essa parte, né, Jéssica, e vou ser bem sincero e honesto, não voltaria hoje a ser gestor e gerente de imobiliária. Tivemos aquele momento que a gente trabalhou junto, se eu não me engano, a gente teve ali sobre uma... Vamos supor que eu era um líder, né? Um pouco mais diferente, porque eu também vendia. O Sérgio é uma função um pouco mais complexa, que ele mantém mesmo só a gerência. Eu era mais um líder positivo do que eu aprendi a trazer. E hoje eu não teria mais essa paciência, mas eu sempre acreditei muito isso que o Sérgio falou, né? Princípio e valores.
e resiliência. Eu penso que hoje, alguém que entra no mercado imobiliário, olhando a internet, olhando, querendo ou não, a gente trouxe esse estilo de vida e querendo o estilo de vida de alguns corretores de sucesso, trouxe muita gente para o mercado imobiliário. Então, as pessoas viram com uma ideia de muito fácil, né? A corretor, hoje, se eu não me engano, é a segunda profissão que mais tem almejo no mundo, mas ela te cobra muito. Hoje, antigamente não tinha internet, então o que era o corretor? Era o corretor mais antigo, corretor dentro de imobiliário. E hoje o corretor se tornou meio que uma estrela, né? Sei lá, um influencer, alguém que tu almeja ser igual. E eu acho que trouxe muita gente pro mercado. Então, trouxe muita gente, assim, é muito mais difícil hoje permanecer do que na época que eu comecei. Porque não tinha esse tanto glamour. A gente até tava trocando no off, né? Um bolão aqui para quantos corretores com mais de 10, 12 anos que tem hoje no mercado, né? Porque, de fato, brilha o olho, mas quando o corretor vem para sentir a realidade do mercado, opa, peraí, que não é tão como diz o Instagram, né? E o Sérgio falou uma coisa muito importante que eu vi uma pessoa falando sobre isso. O corretor ele tem que se sentir muito importante, porque ele faz provavelmente na vida da pessoa a maior operação financeira dela. Você, a grosso modo, você vai fazer uma operação de 500, né? É só olhar hoje que carro que com 500 mil reais você compra, né? Você compra um carro de luxo com 500, 600 mil reais. E você está fazendo uma operação dessa para a pessoa. Então, o corretor de imóveis, hoje ele tem que ter muita qualificação, mas muita mesmo. Para você que não tem tempo, vai estudar, vai entender de economia, vai entender o que é um juros de banco, quanto tempo está se pagando isso, quanto tempo não está, qual é o histórico, né? Então, eu penso que hoje o corretor, se ele não entender a qualificação e o que ele precisa, que nem a gente falou aqui, ser um consultor realmente, ele está fardado ao insucesso. Ele não vai ficar no mercado. E, Igor, dentro da tua conversa, hoje eu ouvi uma pessoa falando numa palestra que a maioria das pessoas, dos brasileiros, não consegue, no final da vida, ter 10 mil reais de patrimônio. 10 mil reais. E muitas pessoas que passaram pela gente, elas fariam parte dessa estatística de, no final da vida, ter 10 mil reais em patrimônio. O que a gente faz? A gente aconselha a pessoa a se organizar, a se planejar. Talvez ela não pode comprar agora, mas ela pode comprar lá na frente. E incentiva essa pessoa e daqui a pouco ela compra o seu imóvel. Depois passa lá 15 anos, a média do brasileiro em 15 anos, ela quita o financiamento. Sim. E ela passa a ter um patrimônio de 300, 350 mil. Sim. Ela passa de um salto de 10 mil reais, que é a média nacional, para 300 mil reais. Sim. Então, no final, ela passa a ter, no futuro, uma boa casa, uma aposentadoria. Sim. E pode ter uma vida digna, né? Sim. E o corretor é esse consultor que precisa... É pena que muitas pessoas não dão ouvidos para nós. Se eles nos ouvissem como aquele conselheiro, como aquela pessoa que está querendo fazer o bem e não olhando para a gente como o vilão da história, sim, como nós querendo ganhar, tirar dinheiro deles. Só querendo dinheiro. Não, nós queremos ter o nosso resultado que sim, é justo, porém a gente pode fazer muito bem para muita gente. Então que essa pessoa, que ela venha olhar para a gente com sim, novos olhos. E o corretor também venha entender que nós somos muito importantes. A peça vendedora, a peça comercial, ela é muito importante. Às vezes eu vejo pessoas fazendo uma festa assim, eu fiz uma venda. Parece que a festa, a maneira com que é falado, é como se foi parece que até uma enganação aquilo. Consegui fazer uma venda. Como consegui fazer uma venda? Nós realizamos o sonho de alguém. Sim. Na verdade, quem tem que estar ali fazendo a festa é quem adquiriu. Caraca. E muitas vezes a pessoa acha que eu consegui vender. Gente, a venda o ator principal é quem compra. O ator principal é quem sim, compra. Sim. E que ele possa ver que a gente está ali para ajudar. Se ele tiver um pouquinho de humildade, olhar para nós, o lado humano, que nós somos humanos aqui sim, do outro lado, e estamos aqui para fazer o bem, para fazer o melhor negócio. Sim.
Mas pena que muitos parece que olham e pensam que a gente está ali... isso é aquela antiga conversa de vendedor. Não é conversa de vendedor, não. Nós queremos... Nós sabemos que para que nós venhamos ter o nosso resultado, vai ter que finalizar o processo. Mas que a pessoa tenha essa sensibilidade que nós estamos aí para ajudar. E aí agora, deixa eu perguntar para vocês também, como a gente veio dessa parte princípios, né, gestão. Hoje, como tu identifica um bom corretor? Tipo assim, poxa, esse corretor, ele vai performar, isso vai dar certo? Como que tu identifica? Esse cara tá ficando para trás, não... Tu consegues ter essa percepção? O sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário. Então, trabalho. Se o corretor não trabalhar muito, trabalhar duro, ele tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia, todos os processos dessa venda, ter uma lista de nomes e o acompanhamento, é muito trabalho. Quando o corretor não está no grupo, não está ativo no ambiente, no dia a dia, e muito trabalho, a vida dele é muito curta. É muito trabalho. Jéssica, o corretor precisa trabalhar muito. Alguns acham que, vou lá, faço 1 ou 2 visitas. É só mostrar um imóvel. Você precisa ter muito relacionamento. Construir relações a longo prazo para você ter muitas possibilidades de venda. Você vai vender na medida que essas relações são construídas, né? A recorrência, né? A nossa profissão é uma profissão de carreira, né? Se tu pensa em vender só uma vez, vou vender qualquer coisa aqui, pronto. Ainda mais numa cidade tão pequena, né? Que tem crescimento, mas se tu pisa na bola, é rapidinho pra... Igor, como é que tu virou essa chave, né? Porque o pessoal também chega e vê o Igor vendendo 12 unidades num prédio inteiro, né? Quando tu voltou para Júlio, tu voltou a ter essa performance, né? O que tu identificou? Tipo, esse é o caminho, é assim que eu consigo ter esse resultado? Como que tu voltou a ter esse fogo, esse brilho aí dentro? Então, é uma questão até, vamos dizer, espiritual, que eu digo de estar mais próximo de Deus. Então, desde a minha volta para Júlio, eu tive muito mais próximo e coloquei as coisas, o meu trabalho, a minha vida, muito mais na mão de Deus. Eu era muito ansioso com vendas, com resultados. Não que hoje ainda não seja, só um pouco menos, mas eu comecei a botar muito trabalho em Deus. E eu também aquilo, né? Que eu tenho um lema que é ora et labore, reze e trabalhe. Então, você tem que rezar como tudo dependesse de Deus e trabalhar como tudo dependesse de você. Então, acho que essa é a forma relativamente do sucesso. Então, eu comecei a trabalhar muito mais. E trabalhar de forma mais certa. Eu comecei a perceber que o forçamento não estava me gerando resultado. Forçamento de fechamento. Eu deixei o meu cliente, de certa forma, mais à vontade de mostrar o caminho para ele decidir. Igor, aqui pensei, realmente esse imóvel, esse investimento que você me apresentou, gostei, encaixou no meu orçamento, vamos fazer acontecer. Então, eu comecei a me deixar o cliente querer comprar mais comigo. Essa que foi, eu acho que a grande virada de chave que eu tive. Eu comecei, sempre me empreendi, mas eu acho que eu fiquei muito mais profissional. Eu falo que a empresa Igor Seu Corretor. Então, a empresa Igor Seu Corretor hoje roda com assessoria de marketing, com tráfego pago, com mídia. Então, eu acreditei que eu me mantive mais presente na vida do meu cliente de forma mais subliminar. E deixei ele me escolher quando ele precisasse investir. Então, eu acredito que a minha volta para Júlio, tá fazendo 3 anos. Meu Deus, já? Já 24, 25, 26, 3 anos. Foi que eu digo, em 14 anos, está sendo o meu melhor momento. Porque, só que eu falo uma coisa, né? Não normalize o extraordinário na tua vida. A gente não pode achar normal que vender todo mês, vender 3, 4, não é normal. Como tu tivesse agora o mês, também a gente tava comentando. Isso a gente... Não tô dizendo para você, não... então tá bom, no outro mês não posso vender. Se conformar. Mas a hora que vender, você entender que você tá sendo uma fração muito pequena do mercado. Quantas pessoas hoje que você conhece que tem venda recorrente? Eu acredito que são muito poucas. Que vou falar por Brusque, né? Que vende todo mês sagrado vender. Eu acredito que, olha, são pouquíssimos corretores que podem levantar a mão para uma situação dessa.
Verdade. Então, graças a Deus, eu tive... Da minha volta para julho, eu não sei se eu tive 2 meses que eu fiquei sem vender. Caramba, que massa. Então, vindo uma trajetória abençoada mesmo. Realmente é algo que quem viu e quem... né, Sérgio? É transformador, né? Transformador. Quando o Igor retornou, ele estava num momento emocional dele muito abalado, né? Então ali, você está numa crescente é uma coisa, você está... É um jato em ascensão. É tudo lindo, maravilhoso. Você está subindo. O detalhe é quando você pousou e pensa, eu fiz uma vez, será que eu vou fazer pela segunda vez, né, Igor? E o Igor, daí, ele precisava agora retomar, né? E foi um voo incrível, né? O Igor é um exemplo para o nosso grupo, para a equipe, para a Júlia Imóveis. Ele é um exemplo aqui para a Brusque, né? De que com força, determinação, você consegue retomar. E ele retomou muito melhor, veio muito melhor. Ele veio como uma águia melhor do que era. Ele arrancou o bico dele, arrancou as unhas. Trocou as plumagens, tô ficando velho. Cara, mas é isso, né? A plumagem mais branca, não é mais tão preta. Ele fez um novo voo, e um voo maravilhoso. Então, o Igor é a nossa águia aqui em Brusque, uma das águias que nós temos aqui, né? É isso aí. E, realmente, ele teve que experimentar um momento difícil. Por isso, nós não precisamos passar pelo que o Igor passou. Isso ocorre, às vezes, você está se envolvendo com coisas... o mercado, ele apresenta muitas coisas e você tem que saber que tem que ficar no teu foco. Então, quando o Igor saiu do foco, ele sofreu. Então, fica no teu foco. Existe hoje muita coisa para se trabalhar em Brusque, mas você tem que entender qual é o meu segmento, para que caminho eu vou seguir. E não sair dele. Porque você tem centenas de construtoras, milhares de produtos para serem vendidos. Agora você tem que identificar o que eu vou vender e para que caminho eu vou seguir. E em cima daquele caminho determinar quantas unidades eu quero vender desse empreendimento, qual vai ser o meu foco, minha meta de resultado. E essa meta não tem que vir de empresa nenhuma, tem que vir, é tua, é onde você quer chegar. Porque se você não tiver motivação, não é alguém que vai te arrastar. Alguém pode te arrastar. Pode levar o cavalo até na beira da água para fazer ele beber água, mas se ele não tiver vontade, você não consegue fazer. O pescoço dele lá. Então, você tem que ter a tua meta, o teu objetivo. Ô, Jéssica, você me perguntou ali do número que a gente alcançou. Eu falo que os 2 maiores cases que eu tive foi a venda 15 unidades do Solasta. Da LR, que praticamente foi metade do prédio. E agora também o Világio. Só que, vou pegar o Solasta como exemplo, desde que começou a pré-venda em outubro de 24, veja só a trajetória que eu continuei acreditando num produto de final de 24 para me alcançar agora em fevereiro de 2026, 15 vendas. Quantos vídeos foi feitos? Quantas ofertas foi feitas? E principalmente, quantos não eu recebi para chegar em 15 vendas? É expressivo, mas eu tenho certeza que é muito mais expressivo as pessoas que me perguntaram daquele empreendimento, que eu mandei tabela, que eu atendi e não deu certo. Eu posso dizer assim que passa de 1000. É 1000 contatos para você chegar hoje num resultado desse. Como está sendo agora do Világio. Em um ano a gente alcançou 12 negócios, mas também é a mesma caminhada. É mudando o vídeo, é mudando o tipo de oferta, é mudando, sabe, várias objeções. Para chegar nisso é muito difícil. É muito difícil. E a gente alcança, assim, tu olhar para um prédio e falar, pô, que vendi tanto, que nem tu teve o caso lá também, lembra do Marvin, né? Da Ravena. Quantas pessoas tu tivesse que atender? E muitas pessoas que tu acreditou que comprariam, não comprou, às vezes aquela pessoa que tu não estava botando entre aspas para tanta fé, acabou fechando. Então, acredito que hoje, por isso que a gente falou no começo, resiliência. Resiliência, continuar o trabalho quando você teve um mês... que nem agora eu vim do mês que eu não considero bom, que eu tive um negócio. E agora a gente já começou agosto com venda. Eu já tô sentindo que o agosto tende a ser melhor. Mas assim, virou julho, agosto, se concentra e vê o que você falou. Qual é o teu foco? Trabalhe com 2, 3 focos e acredite nesse produto e bora. E bora. Engole o choro e vai vender, né? Porque se você olhar muito por que o outro fulano tá vendendo, mas às vezes assim, ó, é que nem eu falo,
Não adianta você vender um imóvel de 1 milhão, de 2, e ficar 4, 5 meses sem vender. Você não é corretor de alto padrão vendendo imóvel de 2 ficando 4, 5 meses. Isso para mim não é corretor de alto padrão. Justo. Corretor alto padrão já é outro nível, que já trabalha com recorrência, vendas todo mês. Aham. Então muita gente fala assim para mim, eu não sei, às vezes até por causa de imagem, o Igor só trabalha o alto padrão. Aham. Muito pelo contrário. Aham. Às vezes acontece umas vendas dessas, mas é mais raro, porque eu trabalho hoje, aquilo que a gente falou, um ticket para quem quer começar a investir, Aham. para quem nunca pensou em investir em imóvel agora está querendo, um jovem, que a gente estava dando exemplo aqui, Sim. de 21 anos que está comprando um primeiro seu investimento. Então eu fui mais nesse nicho. Aham. E apesar de escutar, não, tu deveria explorar Não, deixa eu aqui. Aham. Tá dando certo. Porque eu não quero vender um imóvel de 1 e ficar 3 meses sem vender. Aham. Não quero Pô, isso. e assim, imagina se fosse dar ouvido para o que todo mundo fala. Eu acho que tu tem que ir pro litoral e vender só Sim, litoral. eu ouvi bastante isso. Ia perder o foco. Sim. Não, tu tem que vender só alto padrão. Sim. Tu ia perder o foco. E aí daqui a pouco tu já não saberia mais onde tu estava, Sim. sem performar absolutamente nada, Sim. né? E não com aquele dever cumprido no coração de isso. estou fazendo o que eu gosto, Exatamente. né? Exatamente. Falou uma coisa muito importante. O corretor de imóveis, o dinheiro é muita consequência, né? Dinheiro é bom, é lícito, que nem o Sérgio falou. Eu falo que o corretor de imóveis ele tem que ter ambição. Não há ganância, a ganância já é outra que não passa por valores, né? A ambição de você. Verdade. Nem eu falo, eu sei que algumas pessoas vão dizer, de você se vestir bem, de Aham. você querer fazer uma viagem, de você querer trocar de carro. Se você, um vendedor, não tiver esse tipo de ambição, dificilmente ele vai permanecer no mercado, porque ele vai achar normal não vender. Ele vai achar normal ficar, mas eu fiquei sabendo que o fulano tá 4 meses sem vender. Então é normal. Não, não é normal. Você não pode achar nisso normal. Você tem que ser inquieto. Então, isso que o Sérgio falou, eu nunca acreditei assim em motivação. Que nem eu já ouvi, né? A gente escuta, eu queria que minha imobiliária, minha empresa trouxesse alguém para me motivar a vender. Me desculpa, tu já tá errado. Aham. Tu tens que ter automotivação da tua vida. Não tem como contratar alguém para te motivar. A chama, quem se mantém acesa, interna, é sua. O que motiva é a tua chama, e nós temos um mercado que nos motiva, né? Nós vivemos numa região onde nós podemos enfrentar no dia a dia venda de milhões, e vendas de menores, mas a nossa cidade ela tem um potencial incrível. Você, como corretor, tem possibilidade de grandes negócios, né? E o cara, se ele se acostumar a querer vender uma venda a cada 2 meses, ele vai ser só mais uma média no mercado, né? E não vai ter essa ambição de... E é a média, realmente, a média nacional de ganho é 4, 5 mil reais. E o Sérgio, eu sempre lembro que o Sérgio sempre falou, desde a reunião de 2013, um corretor de imóveis ele tem que almejar ter um ganho maior que isso. Sim. E tem que ter... Quando que eu vou parar, né? Então, acho que todos nós, meu caso inclui, eu já vejo o meu final. É normal, todo mundo vai ter um início, meio e um fim. E o meu final vai chegar e eu já atingi os meus objetivos. Então, nós temos que pensar que no número de anos, eu joguei ali 25 anos. Em 25 anos eu tenho que ter o meu patrimônio realizado, eu tenho que ter minha fonte de ganho futuro, que eu possa dizer, vou mudar meu estilo de vida, né? Então, a nossa atividade, ela proporciona isso. E você, como corretor, tem que trabalhar muito e planejar para que você possa ter a tua liberdade financeira em algum momento, né? Você não vai pensar, eu quero ser corretor até os 100 anos. Não, né? Então... um limite, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa entra na corretagem, ganhou um dinheirinho a mais, troca o carro, e aí naquele mês que tu não tem venda, e aí? Sim. É complicado. E aí começa a se enrolar e aí não aguenta no mercado. Verdade. Porque não teve essa postura de se planejar, né? Se alguns corretores vão estar vendo a gente aqui, eu já tive muito isso, né? De vender para pagar a conta amanhã e aquilo tudo, Quem né? nunca, né? Quem nunca, né? Quanto antes, você que está aí novo, começando no mercado imobiliário, que já provavelmente já está gerando venda, receita, poupa, deixa um dinheirinho lá guardadinho no banco, se der já paga um boletim do seu imóvel. Hoje, Brusque,
já pegando o gancho, proporciona o corretor de imóveis também, que eu não entro nessa assim, o corretor só é bom que compre imóvel. Peraí, tem que dar um tempo para ele também. Quanto tempo ele já está no mercado que ele vai conseguir comprar imóvel? Uma pessoa que tem 10 anos no mercado e não comprou imóvel, ele está sendo um pouco contraditório, no meu entendimento. Justo. Mas não tem como cobrar de um corretor que começou agora há 1, 2 anos. Não, por que tu não tem teu imóvel? Não, tem que dar um tempo para essa pessoa. Mas quanto antes esse corretor que está iniciando tem a chance também de comprar o seu imóvel, tem a chance de fazer o seu investimento. Até para quê? Porque isso aconteceu comigo quando eu entrei na Júlia em 2012, 13, que eu comprei meu primeiro apartamento, que foi o Santa Terezinha. Na época eu dei 20 mil reais, pagava lá no boleto, era no carnê ainda, que se calculava. No carnê? Antigamente se calculava o CUB na hora, lembra, Sérgio? Se calculava o CUB na hora. Tu não ia no banco, o CUB fazia, o próprio tu fazia na hora, tinha que pagar no caixa, né? Mas então, tive a oportunidade, comprei, vendi, tenho outros investimentos em 14 anos agora de mercado, mas assim, faça isso. Porque quando você chega para o seu cliente, que você já fez um negócio imobiliário, que você já comprou, que você também investe, a conversa muda. Não adianta dizer que não. É a mesma coisa que você vai vender um produto e você não usou esse produto. Como é que você vai falar bom de um prato, seja o que você vai vender, uma comida, se você não experimentou? E mais ou menos é o que acontece no mercado imobiliário. Você tem que entender o teu cliente, qual os anseios, qual é o receio que ele tem quando compra o imóvel. Então, e ser nisso, né? Explicar, sabe? Eu falo, mostrar para o cliente, olha, eu acho que tu deverias olhar mais por esse caminho aqui. Esse caminho, quem sabe, é um pouco mais à frente. E às vezes dizer a verdade para o cliente não é fácil. É numa avaliação, principalmente na precificação, que tu faz muito. Hoje tu trabalha muito imóvel de terceiro, eu hoje já deixei um pouquinho já de lado, trabalho muito com construtora. Mas então, assim, não, comece com isso. Tem aquela frase, né? Todo mundo começou investindo no pequeno, foi evoluindo. Então é isso que eu acho que as pessoas que estão vendo o programa nosso aqui hoje, que faça isso, uma consciência de falar, não, eu tenho que investir, eu tenho que poupar. Eu falo, boleto do imóvel é um boleto feliz. Exato. Você paga que é um boleto próspero. Exato. E vai te trazer algo benéfico na vida. Não, e tem até, eu acho que um anúncio teu, né? Que é um boleto que tu fala, nem carro tu compra sem entrada, não lembro. Exatamente, porque a gente está trabalhando uma facilitação de compra. Né? É porque a gente fala, né? O litoral... Mas Brusque trouxe a condição do litoral com a restrição e confiança de Brusque. É bem melhor trabalhar em Brusque que trabalhar no litoral. 1000 vezes. Porque Brusque tu conhece todo mundo, o filtro que você faz de quem tu vai vender já é totalmente diferente. Quem ainda não conheço, é dono daquela empresa lá, tal. Às vezes até hoje tem empresas novas em Brusque, construtores, mas tu fala assim, pra não dar nome, mas o dono é o fulano, dono da... o dono de lá, não tem como dar errado. Entendeu? Então a gente tem... Brusque, a informação ela é muito precisa. No litoral é meio que, vamos supor, é uma selva muito grande, né, Sérgio? Tu não sabe muito qual é o bicho que tem lá. Aqui não, tu já conhece mais quem é a onça, quem é o leão, né? Então a gente já conhece mais assim. Então, Brusque é um cenário, olha, fantástico para investir em imóveis. Sérgio, da época que tu começou até agora, o que tu sentiu de mudança? O que tu percebeu, assim, de principal mudança? Naquela época, a gente anunciava em jornal, ou o cliente ia até a imobiliária para ver os imóveis disponíveis, ligava. Qual foi uma mudança, algo que tu percebeu que mudou muito no mercado desse... 24 anos? Desses 24 anos, assim, desse cliente. Porque eu acho que antes era assim, né? O pessoal ia no jornal ou na imobiliária para ver o imóvel. Telefone tocando. Telefone. Com a tecnologia, todo corretor ele tem que evoluir diariamente, né? Nas novas plataformas, novas opções aí de trabalhar. Mas... na essência, a venda sempre é igual. Olho no olho, não adianta, né? Olho no olho, relacionamento. Mas você tem que usar todas as ferramentas disponíveis, porque o teu cliente pode vir de canais bem diferentes. Como o jovem hoje, ele se relaciona, se comunica de forma diferente do que as pessoas mais velhas, mas... para isso, o corretor precisa trabalhar com todos os caminhos. Tudo que existe aí, né? Tu consegue fazer ligação para cliente? Hoje eu não faço mais, Jéssica.
Hoje, Tu é da ligação ou do WhatsApp? Eu sempre ligo, né? Olha só. Eu tô no cara a cara, né? Eu ligo, daí se não me atender, daí eu mando uma mensagem. E tu não liga? eu não ligo mais. Eu já fui disso. Teve um vídeo que uma vez viralizou, que eu peguei o telefone e foi gravado, que eu liguei direto com um cliente. Eu não tô dizendo que não dá certo. Eu tô dizendo que, na minha experiência hoje dos meus negócios, a ligação, no meu entendimento, virou um sinônimo de incômodo. Até por causa das operadoras. Então, tá meio inconsciente que a ligação é algo ruim. É algo que tá te atrapalhando. Claro, salvo que a pessoa fala, você quer me ligar para falar melhor? Pega e ligo, vamos tomar um café. Mas hoje eu sinto que o cliente, ele quer analisar primeiro algumas informações. Não tô dizendo para você metralhar as informações no WhatsApp, mas ele quer no tempo dele analisar, não se sentir pressionado para dar um retorno para você. Hoje, assim, de bom tempo, eu não pego mais um telefone e ligo para um cliente, ofertando. Mas tem gente, vamos supor, uns mais antigos, tu vai conseguir falar só com fulano ligando para ele. Ligando, né? Então, o Júlio sempre falou uma coisa, tudo funciona. Você tem que saber o que dá certo para você. Sim. Exato. Tudo funciona. Tem gente que diz que placa não funciona mais, eu acho que tu também faz placa até hoje, né? Então, tudo funciona. Tu tem que ver o que mais funciona e dá certo para você errar menos. Boa. Então, hoje, para mim errar menos, eu não ligo. Eu deixo mais meu cliente mais à vontade. Não, Igor, olhei aqui e tal, gostei. Aí deixou ele ter dúvidas, perguntar. Então, não entrega tudo de primeira, não entrego né? tudo de primeira. Mas, realmente, a ligação, hoje, eu deixei ela meio em off. Cara, pra mim também não funciona, tá? Não sei se é porque justamente, às vezes, é o próprio perfil. Eu não gosto de atender ligação, Sim. então não vou ligar, Sim. né? Mas já tive situações que a pessoa, posso te ligar? Sim. O Gabrielzinho é muito de ligar, por exemplo. Sim. Né? Ele precisa de alguma coisa, ele mete a mão no telefone e Sim. liga pra gente. Sim. Então é muito de perfil e justamente dá certo. É que assim, depende um pouco também da intimidade que tu tens com o cliente. Eu acho que a abordagem de primeira ligar não é boa. Boa. Eu penso, se você já tiver, quem sabe você ter feito um negócio, vamos supor assim, eu fiz um bom negócio pra Jéssica. A Jéssica fechou o negócio, ela gostou. Eu ligar e falar que eu tenho mais uma oportunidade, acredito que ela vai ter mais chance de atender o telefone. Porque eu já fiz um bom negócio pra Jéssica. Então, você pegar o telefone e ligar, eu tava vendo, antes de vir pra cá, um vídeo de que uma pessoa me disse que um vendedor ligou 15 vezes. Isso não é ser vendedor. Você não pode se tornar uma pessoa chata na vida de um cliente. Você tem que ser uma pessoa relevante. Importante. Então, é isso. Isso não é ser vendedor, ligar 15 vezes com uma pessoa. Isso já é... É stalker já, sei lá, Então, invasivo. pensa assim, você tem que ter o feeling de como é teu cliente. Tem cliente que gosta de pegar o telefone e falar, né? Meu pai, exemplo, meu pai também de ligar. Teu pai é de ligar? Meu pai é ligar. Eu falei, pai, por que tu não mandou mensagem pra falar sobre isso? Né? Você é chato, não quer ter telefone. E quer ligar? No hospital, ele resolve as coisas dele ligando. Então, é muito particular de cada um. Tem que ver o que dá mais certo pra você. Sensacional. E o que vocês esperam de Brusque para os próximos anos? O que o Sérgio vê de crescimento para a cidade? Às vezes, eu acredito muito num bairro tal, numa região específica, ou às vezes, quem sabe, num tipo de produto específico. O que tu vê para Brusque nos próximos anos para o nosso mercado? Em venda mesmo. Aí agora a gente deixa um pouquinho de lado os corretores e para o nosso mercado. Jéssica, a cidade vai crescer para todos os lados, né? Porque todos os bairros hoje, praticamente, eles têm vida própria, né? Boa. Então, todas as consultoras vão ter que focar em todos os bairros. O bom seria se cada consultora tivesse um empreendimento em cada bairro. Eu preciso de Águas Claras, então vão vender em Águas Claras. Enfim, se você trabalha num determinado bairro, você vai comprar mais próximo, né? Então, o que a gente imagina que as pesquisas que se fazem, que Brusque 2040 vai ter 200 mil habitantes, isso vai chegando, né? Então, a cidade ela vai crescer, vão ter muitos novos empreendimentos e esperamos que todas as construtoras que a gente representa, todas elas
façam bem os deveres de casa, para Aham. elas poderem ficarem firmes. Queremos que elas ganhem muito dinheiro, que elas fiquem bem sólidas, para que a gente sempre possa vender os produtos delas em todos os bairros. Sabe o que eu lembrei agora, escutando você falar? O seu Thomas veio aqui uma vez. Além desse cara aqui ajudar a formar corretores, ele ainda ajuda as construtoras, que eu lembro que o seu Thomas contou a história. Trabalhava com a Júlia, aquele jeitão dele, ficou se lembrando. E uma pessoa me falou, me ligou um dia, por que que tu não faz prédios maiores? Sim. Ah, ele foi o seu Sérgio, porque não sei se você já assistiu, Sim, mas só uma galera fala o nome dele e conta o quanto alavancou. Incentivador. Exato. Se você for ver, né, os corretores de imóveis são grandes impulsionadores do mercado imobiliário. O construtor, ele se sente seguro quando tem um grupo de corretores que dizem, faça empreendimento em tal local, com tal arquitetura, Tal preço as também. dicas, o que o mercado está precisando, que a gente está junto. Então, essa força de venda que Brusque tem é muito importante. E que as consultoras possam ouvir um pouco mais os corretores, que provavelmente vão acertar mais, né? Cirúrgico, né? Porque muitas vezes, é o que eu sempre falo, construtor constrói, corretor vende, não tem que, Sim. né, construtor ir lá Sim. vender, botar campanha e Sim. tal. Isso é o trabalho do corretor. E muitas vezes é o corretor dizer, ó, o mercado tá pedindo isso. Não adianta lançar mais tal coisa que não vai vender. Ou muitas vezes o que é o consultor faz o caminho inverso. Primeiro lança a ideia mirabolante que tá na cabeça, não dá certo. Bota a culpa no Ligou, mercado. Jéssica, Bota a culpa no preciso mercado. da tua ajuda para vender isso aqui. Pô, mas por que tu não precisou da Sim. minha ajuda quando tu lançou? É bem comum isso. Querem fazer muito segredo, mas, poxa, veja que a gente está no nosso dia, a gente sabe as dores do mercado. Então, se você puder conversar com a gente pode te auxiliar, você como construtor, em algumas coisas, né? Porque você lançar um produto numa região, produto errado, numa região que não aceita, né? Pode ser difícil, né? Essa é a preocupação que a gente tem com as construtoras, que elas sempre lancem bons produtos, que elas vão bem. E o consultor indo bem, nós também vamos bem, e todo mundo Exatamente. ganha, né? É o que nós queremos, né? Exato. Vamos lá. Estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Se vocês pudessem mudar uma coisa no nosso mercado imobiliário hoje, uma única coisa, o que vocês mudariam? Uma única coisa, Única com coisa. relação às construtoras, o que eu mudaria, e o meu sonho é que a construtora tenha a paciência de lançar um bom produto, fazer um bom planejamento, pegar um alvará de construção, fazer uma incorporação imobiliária. Quando tiver tudo certinho, lança no mercado. A impressão que se tem é que não existe o amanhã, que parece que é hoje. Se eu não lançar hoje, o mundo acabou. Hoje vende, daqui 6 meses não vende, daqui 1 ano não vende. Gente, vai vender hoje, vai vender amanhã, vai vender mês que vem, ano que vem, vai vender sempre. E essa questão de ser um tanto afoito, de querer colocar, como diz a carroça na frente do boi, faz com que nós, corretores, fiquemos numa situação delicada. Vulnerável. De vender um produto sem incorporação. Então, o que a gente precisa é que esse construtor pudesse entender que, se ele fizer os passos certinhos, ele vai trabalhar tranquilo, ele vai lançar o produto, pode divulgar do jeito que quer. Os corretores não vão ter problemas na hora de vender. Então, o ruim é que, com a questão da falta de incorporação, muitos dos bons corretores, eles começam a beber água suja, porque uns vêm e começam a fazer o trabalho, e quando o imóvel está incorporado, boa parte daquele empreendimento já foi. Boa. Os clientes que ele podia ter abordado já foram abordados, ele perdeu a oportunidade, e nisso ele acaba muitas vezes se obrigando a fazer o que ele não deve. E aí vem o Arrasou. conselho: não faça a coisa errada. Então, se eu pudesse dizer, o conselho seria:
dê passo a passo. Você, construtor, vai ficar tranquilo, escolhe um bom terreno, faz ali a sua incorporação, disponibiliza no mercado, o mundo não vai acabar amanhã. E com isso facilitaria o nosso lado. Isso atrapalha muito. Nós precisamos da ajuda das construtoras. Fantástico. Essa Fantástico. Porque aí, assim, todo mundo sai no mesmo tempo, Sim. sai na mesma hora e de forma correta. Meritocracia vai ser o caso. Meritocracia. Bota todo mundo na mesma largada. Isso eu já falo há tempo sobre isso, né, Jéssica? Não querendo falar. Eu falo... Tá certo. Eu sou um dos primeiros que sempre falou sobre essa questão da incorporação. Sempre falando... Até, pessoal, se alguém do Cresci, Cofés, tiver... Temos que também um pouco rever essa lei da incorporação, que é de 60, que é de 70. Alguma forma de flexibilizar isso também. Mas, lógico, o Sérgio falou que é o cenário perfeito. Que todo construtor lançasse com a incorporação, porque não adianta depois o construtor falar, só não pode botar na internet. Meu amigo, a hora que nós estamos, voltar a analogia da selva, tá todo mundo precisando caçar, tá todo mundo precisando viver, e não vamos ser hipócritas, todo mundo vende sim mesmo. Mas claro, sabendo de quem tá vendendo, de sabendo, estou falando de Brusque. Então, de Brusque a gente sabe de quem a gente tá vendendo, mesmo às vezes não tendo registro de incorporação. Às vezes a gente faz hoje, né? Faz uma intenção de compra, um pequeno sinal, dá o dinheiro quando sai a incorporação. Então, tenta fazer dessa forma para amenizar, de certa forma, danos. Mas seria o cenário perfeito. Essa iniciativa não tem que ser do corretor. Essa iniciativa tem que vir dos construtores, nas suas reuniões, no seu sindicato. Falar, pessoal, vamos todo mundo a partir de agora, vamos falar, que seja 2027, 2028, vamos pensar pequeno e longo prazo. Eu sei que não vai mudar amanhã, mas botar um tempo para terminar isso. Igor e Jéssica, é legal, é previsto você fazer uma reserva de unidade. Porém, você faz a reserva, você já criou uma expectativa do comprador que ele vai estar reservando uma unidade. Ele, naquele momento, ele deixou de comprar outro imóvel em outro empreendimento para comprar nesse que você ofereceu. E vai que na hora dessa incorporação surja alguma situação e esse empreendimento pode nem sair do papel. Vai criar uma frustração daquele que reservou a unidade. Tempo perdido. O corretor vive de honorário, ele precisa vender uma coisa que ele tenha segurança, vendeu, fez um bom negócio e recebeu a sua participação, né? Então, essa é a nossa dor do mercado. Essa seria o mundo perfeito pra gente. Muito simples, né? Tanto para o corretor como para a construtora. Tu também mudaria isso hoje? Mudaria isso com certeza. Eu já falo isso há muito tempo, né? Mas você que é bem relacionado tem que saber antes. Não, mas não preciso saber antes. Vamos supor, aí é todo mundo no mesmo ringue. Aí vai todo mundo ver quem é bom e quem não é. Me bota um produto com incorporação com o mesmo cenário de outra pessoa para ver. Os melhores vão se destacar. Sim. E pode ser que naquele produto eu não vou me destacar, mas no outro eu vou. E aí ele vai ter isso. Então o construtor que está vendo a gente, mas eu vou começar a mudar, mas quem sabe é 1, 2 começando. Já tem alguns, né? Vamos ser também vamos ser justos aqui, né? Alguns já lançam só com incorporação, mas é uma voz muito pequena. É um movimento muito pequeno, ainda que acaba sendo engolido pelos demais. E nós estamos pedindo nada mais do que é legal, do que é justo. Sensacional. Exatamente. Vamos lá. Agora, um momento especial aqui. O momento Igor e Sérgio. Que essa não estava na programação, no escopo de vocês. Olho no olho. Olho no olho. Baixa a luz aqui do episódio. Igor, se tu pudesse voltar hoje, no teu primeiro dia de trabalho lá na Júlia Imóveis, teu primeiro contato com o mercado imobiliário, hoje, o que tu falaria pro seu Sérgio, depois de 14 anos no mercado imobiliário, tantos aprendizados, tantos agradecimentos, tantas lições, né? Hoje, o que tu falaria pro seu Sérgio? A palavra gratidão? Gratidão, Não né? tem como ser outra palavra.
Aham. A gratidão por ele ter acreditado em mim, por ter me acompanhado em todos os momentos, principalmente nessa volta minha para julho, de 24 para cá, ter me acolhido. Então, outro Igor, né? é um outro Igor, uma pessoa mais sábia, posso dizer, mais madura. Eu me deixei levar há muito tempo também, em outros tempos, de certa forma, pequena fama que a gente tem, de você, muita gente às vezes falando sobre você, uma pessoa que era desconhecida, e aí tu chega no lugar, as pessoas te conhecem, de certa forma já copiaram vídeos também. Então isso, pro cara que é mais novo, como eu tive 20 e poucos anos, mexe um pouco com o ego, e o ego é o maior inimigo que uma pessoa pode ter. Então eu acredito que hoje, com muitos ensinamentos do Sérgio, eu sou uma pessoa muito mais tranquila, mais pé no chão, não me deixo levar muito pelos elogios, não deixo me abater também muito mais pelas críticas quando tem, porque como a gente é uma pessoa exposta, como tu também às vezes toca em alguns momentos assuntos delicados, tu também tá exposto a críticas e não aceitamento, né? Aceitação, desculpa. Sim. Então, agradecer o Sérgio por todo esse cuidado que ele tem conosco. Acredito que eu sou um profissional muito mais completo hoje, pela atenção, todos os ensinamentos que o Sérgio me deu. Que legal. Como é que tu falou no começo do episódio? Ele é o mestre... Ele é o mestre Yoda. Ele é o mestre Yoda. Calmo, tranquilo. E tu é o quê? Quem gosta de Star Wars, eu sou o Obi-Wan, um pouco mais temperamental, né? Eu sou, então, Tu era o Anakin, que tinha a luz mais poderosa, né? Mas, e muito do filme, e o filme Star Wars, só pra gente falar bem rápido, é muito entre a luta do bem e do mal, né? Do ego, do poder que tu pode conquistar. E eu acredito que o mercado imobiliário seduziu muitas pessoas pelo ego. Que nem ontem o Guilherme Machado falou, tem mais gente preocupada com like do que com o Pix que vai cair na conta. Meu vídeo vai viralizar, eu me tornei uma celebridade, eu tenho 100 mil seguidores, tenho 200 mil seguidores. Então, mas, pô, será que tu tá vendendo tanto assim? Aí daqui a pouco tu vê o cara, não desmerecendo, o cara que fala que vendia tanto, tá virando gerente comercial, ou foi dar consultoria. Pô, mas tu vendia tanto imóvel assim, como é que tu largou isso? Sabe? Então, assim, o nosso mercado hoje criou muito celebridades. Celebridades que eu já passei por isso, na minha pequena proporção. Cuide com o ego. O ego é seu maior inimigo. Totalmente. E eu lembro na época que começou a estourar os vídeos, né? Eu digo por mim mesma, muitas vezes a gente esquecia do imóvel pra gente aparecer no vídeo em câmera lenta. A melhor performance. E foi algo que a gente compartilhou recentemente. Jéssica, o que dá certo pra mim, o meu público, é o simples. É o 30 segundos, deu. Acabou. Não faço vídeo de YouTube, não mostro tour. Não tenho mansão, né, pra mostrar. Você vai conhecer a mansão aqui no condomínio fechado, no Alphaville. Não é o nosso produto, não é o meu nicho. Meu cliente não vai ficar 25 minutos no YouTube vendo um vídeo. Né? Mas é o meu público. Exato. Eu sei que para alguém que trabalha esse outro nicho, eu sei que tem um corretor de bombinhas que eu sei que ele deu super certo fazendo vídeo no YouTube de imóveis, mostrando as praias, mas é um outro ticket, é um outro tipo de cliente mais analítico. Então, é aquilo que a gente voltou. Tem que entender onde é que você está. Sensacional. Gente, oi? E o Igor também, gratidão por ele ter estar com a gente, né? É o nosso piá, ele veio com 20 e poucos anos. É meu 39. Também. Ele é meu piazinho. Eu não tive filho, agora tem meus genros, mas é o nosso piá. Ele fala menino prodígio até hoje. Ele é um menino, 39 anos. É o nosso menino prodígio, né? Que veio. E que bom que ele pôde ficar e alegra a gente dos que ficam também, né? Como é que é? O bom filho a casa torna, né? Que bom. O filho pródigo, às vezes a gente quebra a cara, faz algumas burricezinhas. Agora eu falando pra ti mesmo, né? Como o outro lado também, né? Às vezes a gente faz essa besteira, sai de casa, depois a gente volta, a gente percebe, né, onde a gente erra, o que a gente fez e vai evoluindo e no final tudo fica ajeitado, né? A gente pode... Só tem a agradecer, né, pelas pessoas que a gente convive no dia a dia, né? E a gente tem que pensar, né, quantas pessoas você pode
Lá na madrugada você precisar ligar. Eu vou ligar para quem para me ajudar nesta hora? Eu sei que eu posso ligar para o Igor, né? Então, quantas pessoas você sabe que você pode ligar e dizer assim, precisa da tua ajuda agora, né? E que você sabe que tem pessoas ali à disposição para estar com você. Então, isso aí acho que esse número é o que realmente vai ficar no final do processo, né? Não é quantas vendas a gente fez, quantas vendas a gente auxiliou, mas quantas pessoas a gente ajudou, né? Pode influenciar de alguma forma boa, né? Sensacional. Gente, então é isso o nosso podcast hoje. Quero agradecer vocês por essa troca de gerações, de experiência, compartilhando um pouco do mercado imobiliário. Ter uma honra ter o Sérgio aqui comigo também na mesa, o Igor, que foi o meu mentor, que me colocou no mercado imobiliário. É um orgulho demais ter vocês aqui para mim no podcast, viu, gente? Quero agradecer demais. Fechou? Fechou. Então é isso, Obrigado. gente. Galera, é isso e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!